Então, bem-vindos ao nosso primeiro live com este novo segmento que criamos, que se chama Uma Conversa Com, e vou passar a apresentar-vos quem é o nosso primeiro convidado, já ele bastante conhecido, nem precisa de apresentações, mas é sempre bom. Então, o nosso primeiro convidado é o Miguel Ramalho, fez os seus estudos artísticos e concluiu-os na Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, e ingressou de imediato na Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, onde permaneceu durante 3 anos, sob a direção do Vasco Valencampo. Muda-se em 2008 para a Companhia Nacional de Bailado, onde até hoje é bailarino. Durante a sua carreira dançou todo o repertório das suas companhias, tanto o clássico como o contemporâneo, e trabalhou com nomes incomparáveis na dança internacionalmente, como Ohad Naharin, Akram Khan, Sasha Waltz, Vasco Valencamp, Edward Clark, entre muitos outros. E em 2020, há bem pouco tempo, foi promovido a primeiro bailarino da Companhia Nacional de Bailado. Durante os seus anos de carreira, ensinou workshops, masterclasses e ensaios por todo o país e lá fora também. Em 2012 é considerado pela imprensa portuguesa bailarino do ano no país e em 2019 recebe uma medalha de honra da sua cidade por mérito cultural e artístico. A sua carreira coreográfica começou em dezembro de 2017, mas conta já com uma carteira com muitas criações de seu nome para as maiores instituições da dança em Portugal e também internacionalmente. Apesar destes tempos conturbados, mantém a sua atividade de performance e coreográfica bastante ativa. E, portanto, vamos dar as boas-vindas ao Miguel. Tudo bem, Miguel? Boa noite, como é que estás? Boa noite, Francisco. Como é que estás? Tudo bem. Consegues ouvir-me bem? Deixem-me só começar por dizer, sim, consigo-te ouvir muito bem. Deixem-me só começar por dizer que se houver algum problema técnico, que nós vamos tentar resolver o mais rapidamente possível, mas que vamos dando continuidade à nossa entrevista com o Miguel. E se calhar pegava já aqui no fim desta apresentação que eu fiz tua, para fazer a primeira questão. Apesar destes tempos conturbados, é verdade, tu continuas a trabalhar em coreografias, continuas a trabalhar em ti mesmo e queria saber também que força é essa e de que forma é que tens trabalhado e como é que te afetou a pandemia, não é? Bom, antes de mais, boa noite a todos. Sim, de facto não têm sido tempos fáceis para ninguém. A situação não está fácil em Portugal. É muito complicado vislumbrar um futuro neste momento. É de facto uma situação muito negativa. E temos mais uma vez que nos recolher e apelar às pessoas que recolham as suas casas para ver se atravessamos isto o mais depressa possível. De facto, eu tenho tido alguma sorte no sentido em que as minhas apresentações, os meus trabalhos coreográficos, as minhas performances têm sido apresentadas em situações talvez um bocadinho diferentes, com mais organização no sentido da segurança e da saúde, mas têm sido apresentadas, o que é uma coisa boa. Eu agora estou de volta à casa, recolhido, porque neste momento é importante, e também porque assim me dá tempo de desenvolver uns projetos de uma forma mais intelectual e mais no papel, que eu não tenho muita oportunidade. De facto, desde que a pandemia nos assolou, eu tenho tido alguns projetos reagendados, outros adiados e em vários tipos de situações, mas eles têm sido todos apresentados e têm todos corrido bastante bem e tenho dançado muito, apresentado muitas peças minhas e tem sido muito bom. O que é facto é que temos que nos adaptar a esta situação e temos que a ultrapassar da melhor maneira que conseguimos, e eu tento fazer isso da forma que me é melhor capaz, ou seja, tento ser o mais inteligente possível na organização dos meus processos e tento ao máximo manter-me em forma. Esse é o maior desafio durante esta pandemia, é manter a forma física,
fazer as aulas em casa, fazer o fitness que é necessário para que a pessoa, quando tem a oportunidade de regressar aos palcos ou de regressar a uma situação de performance, esteja apta e no seu melhor. Essa é a parte mais desafiante, mas temos que lidar com isso. É uma situação que, apesar de recente, já não é nova, e dia a dia vamos aprendendo cada vez melhor a lidar com isso e a ajustarmos o nosso processo de trabalho. Sim, é muito bom saber que tens essa possibilidade e que tens tido essa sorte, porque nem todos os nossos colegas podem falar da mesma forma, mas é bom saber a tua visão sobre esta pandemia. E agora queria-te fazer uma pergunta que nos remete um bocadinho mais à tua infância e que queria saber, então, como é que tudo começou? Quando é que surgiu e como é que surgiu o interesse pela dança? Como é que isso aconteceu? Eu vim parar a dança um bocadinho por sorte, ou seja, foi de forma um pouco aleatória e realmente eu só percebi que queria ser bailarino quando fiz 18 anos. Ou seja, eu vivia num bairro social, num bairro bastante complicado, a situação social não era favorável, e eu estudava numa escola em que se denotava esse tipo de violência, esse tipo de uma escola que puxava para os maus caminhos, mas tinha uma professora, que era a Fernanda Mafra, que tem uma história com a dança e tem um passado na dança e é uma grande adepta e admiradora da nossa arte, e que de vez em quando nos fazia afastar as mesas e dançar. O que aconteceu foi que eu aparentemente tinha algum jeito, era um miúdo criativo, musical, com bastante energia, os meus pais podem confirmá-lo. O que aconteceu foi que, como os meus pais trabalhavam em Lisboa e o meu pai estudava em Lisboa e o sítio onde eu morava era do outro lado do rio, eu não podia ter uma chave de casa, porque eu só estudava até a hora do almoço, os meus pais vinham tarde, e então os meus pais já queriam que eu fosse estudar para um sítio que fosse mais perto deles. E juntou-se muito agradável quando a Fernanda Mafra falou aos meus pais do conservatório, de uma escola que ia puxar por mim, pela minha criatividade, pela minha musicalidade, pelo meu talento do movimento. Eu não percebia muito bem o que é que isto significava, mas a escola era divertida e eu fui com alguns colegas também do local onde eu vivia. Então acabei por ir ficando 1, 2, 3, 4 anos, até fazer 8 anos de curso, e no ano final, eu que desde miúdo queria ser jogador de futebol, ou queria ser advogado, e queria fazer outras coisas completamente dispares, acabei por perceber que se calhar tinha mais jeito do que achava, e depois dos convites que tive para trabalhar profissionalmente, acabei por enverdar por este caminho. Só depois de estar numa companhia é que realmente percebi o gosto que é fazer aquilo que nós fazemos, e obviamente hoje em dia não podia fazer muitas outras coisas, mas não trocava o meu caminho por nada. É o que fizeste. Sim, isso então é muito interessante. E então, continuando daí nessa vertente de quando eras criança e que tu próprio dizes que até mudaste bastante, porque isto não era uma vida que querias seguir, mas acabou por ser a vida que seguiste. Qual é que tu consideras que é aquela característica que tu trazes já desde criança e que não te larga? Bom, energia, sem dúvida. Energia, desde miúdo. Muita energia, muita perseverança, muita dedicação sempre a tudo, sempre muito focado naquilo que eu queria fazer. Fosse em que fosse, era um miúdo muito enérgico, muito positivo, e queria muito fazer aquilo que queria fazer. E acho que isso me foi guiando. Sim, acho que energia e criatividade sempre foram as coisas que me definiram. Obviamente a pessoa vai se desenvolvendo e eu acho que isso seguiu-me sempre, mas fui desenvolvendo uma coisa que para mim é muito importante, que é o trabalho. Eu sou uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa muito dedicada, e que gosta muito daquilo que faz. E agora, se calhar, a palavra que escolheria era gosto.
Portanto, energia, trabalho e gosto. Talvez assim. Sim, isso é uma ótima descrição. Eu não sei se isto pode ser uma pergunta que também possa ter a ver ou não com a tua infância, mas teria interesse em saber qual é que é então a tua primeira memória significativa. Falavas-me há pouco que tinhas essas aulas já em que afastavam as mesas e as cadeiras e podiam dançar todos, e que foi aí que a tua professora também prestou atenção, mas qual é a tua memória significativa sobre a dança, em que de alguma forma te faz, ou te lembras muitas vezes, ou que te faz pensar, que memória é essa que guardas? De miúdo, dizes? Sim, miúdo graúdo, assim, talvez um pouco mais crescido também. Não sei bem que memória de escolher. Isso é uma boa pergunta, de facto. Que memória? Eu acho que comecei lentamente a desenvolver um certo gosto pela dança, pela parte mais desafiante, pela parte mais competitiva da dança, ou seja, a possibilidade de fazer bem, a possibilidade de ceder a limites, a possibilidade de fazer bem feito, de competir, não no sentido de competir com alguém, mas no sentido de competir comigo próprio, de ser melhor diariamente. Lembro-me do cheiro dos estúdios, lembro-me do que significava, do que era diferente do conservatório para outras escolas. Lembro-me do ambiente, da constante exposição à cultura, a um degrau, digamos, erudito. Isso é o que me lembra mais de me fascinar, dos professores, da forma da pedagogia dos professores ser completamente diferente dos outros professores de outras matérias e disciplinas. Isso são as memórias que mais me lembram. Obviamente que a memória que nos faz mais sentido são sempre as pessoas em pé a bater palmas, seja no palco, seja nos exames da escola, seja onde for. É a apreciação que vem depois do trabalho desenvolvido. Essa é a memória mais fascinante. E tocaste aí num ótimo ponto e num ponto muito interessante, que foi a escola, o conservatório. Porque nós andámos na mesma escola, andámos dois no conservatório, em momentos completamente diferentes, e ambos sabemos que a formação e ambos sabemos que a formação é uma fase muito importante para a vida de um bailarino, que depois impulsiona para tudo o resto. E queria saber se tu tens assim, deves ter com certeza pessoas, e quem é que destacas da tua formação? Bom, antes de mais destacar todo o painel de professores do conservatório, porque seria injusto não destacar todos os professores que estiveram comigo no meu percurso, comigo e com todas as pessoas que passam pelo conservatório. Depois, obviamente, de salientar seriam os meus professores mais do ramo artístico, porque eu segui a vida da dança, portanto esses são os professores que são mais marcantes. José Luís Vieira, Carlos Caldas, Jorge Garcia, são Constança, Cristina Pereira, são os professores que nos acompanham naqueles anos que são mais importantes de desenvolvimento enquanto bailarinos. Mas sim, eu penso que é muito importante salientar que o José Luís Vieira pegou em nós quando éramos miúdos nos primeiros anos, e é preciso ter um elevado grau de paciência. Depois o Carlos Caldas pegou em nós na fase talvez mais complicada, que é a fase da adolescência, a fase da dúvida, a fase do queres, não queres ser bailarino, a fase mais dúbia do nosso percurso no conservatório, e ele foi efetivamente um pai. Ele foi sempre um pai para os seus alunos, e para mim não foi diferente.
e destacar a pessoa que fez de nós os artistas preparados para sair daquele ambiente para um ambiente profissional, que foi o professor Jorge Garcia, o mestre Jorge Garcia, que foi o meu último professor da escola, que foi o professor com quem eu mais me diverti a trabalhar, e obviamente que é muito importante, porque é o professor que nos molda aquelas últimas arestas a fim de nos lançar para o mundo profissional, sim. Sim, eu ouço-te a falar dos teus professores assim de uma forma inspiradora, porque imagino que eles na altura fossem quem te inspirasse nessa idade mais tenra. E queria saber para ti então quem é que te inspira hoje? Hoje em dia quem é que tu olhas e pensas adoro? Adoro. Bom, a pessoa que sempre me inspirou no capítulo artístico, obviamente, foi sempre o Vasco Falencamp. Foi a primeira pessoa com quem eu trabalhei no sentido profissional, foi a pessoa que me foi buscar ao conservatório para ingressar na companhia dele, a pessoa que sempre me inspirou, foi a pessoa que me desenvolveu enquanto bailarino. Eu hoje em dia sou o bailarino que sou, graças ao trabalho que ele desenvolveu comigo. Quase nem eu percebia o trabalho que ele estava a fazer, mas ele estava a fazer, ele estava a desenvolver-me, estava a fazer-me um bailarino mais maduro, mais capaz de enfrentar desafios vindouros. E de facto é o ícone de inspiração. Mas pronto, influências, hoje em dia já há uma pessoa mais feita, uma pessoa mais desenvolvida, e eu tomo por influências tudo aquilo que vejo que me fascina, seja a pessoa que esteja mais perto de mim, como aquele coreógrafo que trabalha do outro lado do mundo. Eu estou fascinado pelo bem fazer e pela qualidade artística com que se apresentam os trabalhos. Mas ao longo deste caminho fui obviamente inspirado por muitos colegas, por muitos amigos na dança, por muitos professores, por muitos ensaiadores, por muitos coreógrafos, por muitos diretores de companhias. Portanto, eu fui inspirado por muita gente, e sem todo esse caminho e sem todas essas pessoas e toda a influência delas e sem a simplicidade dos meus pais a fazer o contraponto desse mundo artístico, dessa vida rápida, sem que os meus pais fizessem esse contraponto e me mantivessem com os pés na terra, eu não me tinha desenvolvido da forma que desenvolvi. Portanto, se calhar esta é a resposta melhor que eu posso dar. Não, foi uma ótima resposta. E agora queria ter a fazer algumas perguntas que eu tenho aqui que mandaram durante a semana no nosso Instagram, talvez um pouco mais diretas, mas também interessantes de responder. Sim. E perguntaram assim: sentiste algum tipo de preconceito quando eras mais novo? Sim, claro. Sim. Quer dizer, o preconceito é uma coisa que vai acompanhando os tempos, e não me parece que alguma vez vá desaparecer por completo, mas tem vindo a melhorar. Ou seja, quando eu comecei na escola, eu sentia que não era aceite, talvez a escola que eu frequentava ou no sítio onde eu morava, não era bem aceite a nível de opinião, e então eu acabava por evitar esse tipo de confronto e talvez adulterar ligeiramente a realidade, porque era muito miúdo, com 10, 11 anos, a pessoa não se sabe defender a nível de discurso. A partir de uma certa altura eu deixei, para dizer a verdade, a partir dos 15, talvez 14, 15, 16 anos, eu deixei por simplesmente preocupar com isso. Acho que as coisas só têm o impacto que nós lhe damos, e quanto menos valor dermos ao preconceito no sentido da aceitação do mesmo, menos ele será preponderante. Portanto, eu pura e simplesmente deixei de tomar atenção a qualquer tipo de preconceito. Para dizer a verdade,
eu sentia que o preconceito existia, eu não fui muito alvo do mesmo, no sentido em que nunca senti que fosse deitado abaixo por isso, ou senti minorizado, nunca. O preconceito existe, existia mais ainda, agora ainda existe, existirá sempre, e temos que o aceitar e que o tentar mudar de uma forma nonchalante, de uma forma segura e estável, e vamos desaparecendo, e em vez do preconceito vai ficando o fascínio das pessoas em perceber que a nossa arte de facto é fascinante. Sim, eu nisso concordo contigo, que é que o preconceito tem vindo a diminuir bastante, mas também concordo que o preconceito nunca deixará de existir, mas que, pronto, são batalhas que se continuam. E agora temos mais uma pergunta que é: com companhias mais gostaste de trabalhar? Com que companhias? É que gostaste mais de trabalhar? Imagino, também podes dizer como bailarino, como coreógrafo, como... Pois, como coreógrafo eu trabalhei na Companhia Portuguesa e na CNB, e em 3 ou 4 companhias como bailarino convidado. Eu acho que em todas as experiências, correndo o risco de ser um bocadinho politicamente correto, mas não parece que haja muita escolha nesta resposta, eu acho que em todas as circunstâncias que nós nos encontramos, retiramos alguma coisa de bom e alguma coisa de mau. Portanto, vamos aprendendo, vamos filtrando, vamos dissecando aquilo que nos faz falta e aquilo que não nos faz falta, e aprendemos da mesma maneira. Aprendemos no bem e no mal, aprendemos da mesma maneira. Portanto, em todas as companhias que eu trabalhei enquanto bailarino e agora enquanto coreógrafo, que foram efetivamente mais enquanto criador do que como bailarino, tenho aprendido muito com as pessoas com quem trabalho, tenho aprendido de maneiras diferentes, de formas de trabalhar diferentes, e isso é enriquecedor para o que vem aí, para a continuação, e para poder passar também no futuro todo esse conhecimento que eu adquiri às gerações vindouras, como a tua e como mais jovens ainda. Sim, e isso até é uma coisa interessante de se falar, porque tu sabes claramente que tu hoje em dia já és inspiração para vários miúdos mais novos, também da minha idade, para vários bailarinos. Como é que tu te sentes? Sentes um grande peso da responsabilidade? Sentes uma responsabilidade boa? O que é que tu sentes em saberes que tens essa importância na vida de alguns jovens bailarinos, e que até esta própria conversa vai ter para alguns jovens, vai fazer a diferença? Vão poder olhar e ver um rapaz a dançar, que também sofreu preconceito como eu, que também teve dúvidas como eu quando tinha 15, 16 anos. O que é que tu sentes com essa responsabilidade em cima de ti? Bom, eu sempre lidei com esse tipo de responsabilidade de uma forma bastante positiva, ou seja, eu não lhe dou nenhum tipo de peso ou de carga negativa. Eu acho que é uma responsabilidade boa, no sentido em que ser um exemplo enquanto artista para as gerações mais jovens é um reconhecimento ao meu trabalho, portanto é uma coisa boa para mim, obviamente, que me orgulha muito. Ver que os miúdos veem em mim uma pessoa em quem se inspiram e como um exemplo é obviamente um motivo de orgulho, e lidei sempre com isso, lá está, de uma forma orgulhosa e leve. Obviamente que é uma responsabilidade grande, obviamente que sinto que cada vez que vou para palco eu tenho uma responsabilidade acrescida que de facto existe, mas ao mesmo tempo não existe. Todos os bailarinos têm a responsabilidade que têm, mas por ser uma pessoa que talvez seja um exemplo para muita gente, sinto que cada vez que vou para palco tenho que estar, tenho que
me apresentar de uma forma ainda melhor, por assim dizer, que existe esse tipo de pressão, mas é uma pressão boa, inspirar as pessoas e ser um exemplo para elas de uma forma positiva, e pela profissão que eu tenho é uma coisa positiva. Eu não deixo que isso me consuma, me altere a minha personalidade, ou não, é um orgulho para mim, é uma coisa que eu faço de forma natural. Eu sou eu próprio e gosto daquilo que faço. Portanto, esse exemplo vem como um prémio para mim, de reconhecimento das pessoas, do gosto das pessoas pelo meu trabalho, e por isso é que eu digo que é uma questão leve, porque efetivamente eu sinto que é uma coisa, que é um processo natural das coisas. E vou construindo o meu caminho e o meu trabalho de uma forma natural e de uma forma dedicada, e oxalá possa, no futuro, inspirar ainda mais pessoas, e que essas pessoas continuem, e que as pessoas que me inspiram a mim continuem a inspirar-me, e que seja assim um processo para que a dança se desenvolva ainda mais no nosso país. Mas nunca descurando que nunca me sai da consciência o que eu represento para a juventude da dança em Portugal, o que eu represento para a dança em Portugal, e não me sai da cabeça que existe essa responsabilidade de ser de certa maneira um exemplo para as gerações mais jovens. Isso é fantástico, não tirares isso da cabeça e manteres-te sincronizado com a realidade, por assim dizer. Vamos voltar então aqui rapidamente a mais uma pergunta que as pessoas deixaram no nosso Instagram durante a semana, e a próxima é: houve algum momento em que pensaste desistir? Houve um momento. Só um não está nada mal. Não, de facto só existiu um momento em que eu pensasse desistir, e é no momento mais, eu acho que é no momento mais compreensível. Depois, quanto mais a pessoa evolui, quanto mais a pessoa conhece, quanto mais a pessoa se desenvolve, mais a pessoa gosta daquilo que faz. E aí não faria tanto sentido o querer desistir, pelo menos, obviamente, na minha vivência. Eu pensei em desistir no momento mais óbvio para mim, que foi no momento de transição entre a escola e a companhia. Os primeiros 6 meses de companhia para mim, na Companhia Portuguesa de Balado Contemporâneo, não foram fáceis. Ou seja, o ingressar no mundo profissional era na altura bem mais difícil do que é agora, no sentido da compreensão do que é a diferença entre o nível escolar e o nível profissional. Hoje em dia é muito mais difícil encontrar trabalho, há muito menos lugares e há muito menos possibilidades de desenvolver a nossa profissão em Portugal. Na altura havia mais trabalho, mas eu não tinha tanta informação, não existia a internet como existe hoje em dia, não existia, eu não sabia o que se estava a fazer do outro lado do mundo da mesma forma como se consegue saber agora. Eu não sabia onde estava o panorama da dança mundial, em que lugar se encontrava a dança. E então eu fui deitado ao mundo profissional, eu fui atirado ao mundo profissional, ou eu atirei-me ao mundo profissional, por assim dizer, de uma forma um bocadinho inconsciente, ou seja, consciente de que ia trabalhar, mas inconsciente ou ingênuo, de forma ingênua, eu não estava à espera daquilo que ia encontrar. E de facto o nível é muito diferente, a forma de trabalhar é muito diferente. Existe na escola um acompanhamento muito sublinhado pelos professores e pelas pessoas que nos rodeiam na escola, e nas companhias a nível profissional a nossa carreira é muito mais independente, e por haver essa independência tem que haver uma estabilidade emocional muito maior. E esse tempo de ajuste entre o ser um miúdo e passar a ser um bailarino profissional foi um tempo complicado, para além de estar a trabalhar com uma das pessoas mais exigentes com quem eu trabalhei, que foi o Vasco Valencamp, que é um osso duro de roer, é uma pessoa difícil de trabalhar no sentido em que ele é muito exigente, e eu era muito miúdo, e então esse foi um momento um bocadinho
instável em que eu pensei, bom, não sei realmente se esta foi a escolha certa, se não prefiro fazer outra coisa da minha vida, se realmente sou feito para isto, se não estou a perder tempo. Houve ali aquela névoa durante 5, 6 meses, pronto, e depois tudo acabou por se desvanecer, a névoa acabou por se desvanecer, e a partir daí nunca mais tive uma sensação negativa como essas. Isso é fantástico. Agora, quase a terminar, já só faltam duas perguntas, e uma delas é: o que é que tu esperas para o futuro próximo? Para ti, para o mundo, para o que está a acontecer? Que tu acreditas que vai melhorar? O que é que tu esperas para o futuro próximo? Bom, para um futuro próximo, espero que esta situação no nosso país e no mundo melhore, que nós possamos encontrar mecanismos de sobrevivência, mecanismos de desenvolvimento e de adaptação a esta situação enquanto ela não fica resolvida, e na eventualidade de uma total resolução que seja rápida e que possamos que o nosso positivismo possa vir à tona e que possamos recuperar os momentos, digamos, perdidos para esta pandemia. Isso é numa questão global e numa questão social. Para a cultura em Portugal, eu não quero, porque estamos a ter uma conversa informal, não quero obviamente entrar não quero ser muito profundo a nível político, mas gostava que a cultura em Portugal tivesse apenas o lugar que merece, e o lugar que é seu por direito. Os apoios têm que ser maiores, os artistas têm que ser valorizados, as estruturas têm que ser renovadas, as oportunidades têm que ser concedidas, e é importante que se entenda num futuro próximo, que se entenda que o que faz de um país, para além da educação, da saúde e de todas as questões veementes a nível social, obviamente que a cultura é uma das coisas mais importantes e uma das coisas que definem um povo por si só. E é importante que Portugal compreenda isso, porque a situação no resto da Europa é efetivamente melhor, não ideal, mas melhor, que a cultura possa, como eu digo, de forma humilde e passo a passo, possa chegar ao lugar simplesmente que merece estar, que receba o valor que deve receber e que a cultura seja tratada com honestidade e com atenção, com preocupação, com cuidado, porque embora todas as profissões sejam profissões de respeito, é importante que se perceba que ser artista em Portugal é muito complicado e é preciso entender a dedicação e o sacrifício que são necessários para se ser artista em Portugal. E é importante que se perceba que nós queremos talento talento, estrutura e estabilidade no nosso país. Não queremos que todo o nosso talento, que toda a nossa estrutura e que os pilares da nossa estabilidade imigrem. Nós queremos que eles fiquem cá, nós queremos que o nosso país se desenvolva através do nosso talento e através do que é bom em Portugal. Não que as pessoas tenham que ir embora do país para encontrar uma situação melhor. É isto que eu desejo no futuro. Concordo plenamente contigo. E agora, sublinhando aqui uma parte muito importante deste nosso projeto, que este projeto é muito recente, tem muito pouco tempo, foi pensado em tempos de pandemia e está agora a ser, foi idealizado obviamente, para momentos mais fáceis na situação mundial e também no nosso país, que também não está a atravessar um momento fácil.
mas foi idealizada por 3 jovens e de momento estamos a decorrer com a nossa angariação de fundos. No nosso Instagram tem lá o link para ir até à nossa angariação de fundos. Também podem ir ao site ppl.pt e procurar a nossa angariação. Também temos na nossa página de Facebook o link para a nossa angariação de fundos. Estamos a juntar esse dinheiro para conseguir levar à frente este promotor da cultura, principalmente da dança, pelo país fora. E uma das pessoas que nos ajudou desde o início e que sempre se demonstrou muito interessada em ajudar foi o próprio Miguel, que estamos a entrevistar agora, e queria saber a tua opinião sobre este projeto e o que é que achas que este projeto pode trazer de melhor, e queria-te agradecer também por estares a apoiá-lo, de certa forma, com a tua presença e o privilégio de conversarmos. Essa pergunta foi quase em beatbox. Essa pergunta foi quase em beatbox, que eu quase não ouvi o que disseste, mas eu fui apanhando pequenos momentos, portanto eu penso que consigo. Conseguiste perceber. Se quiseres... Não, eu acho que sim. Eu posso repetir. O busilis da questão está lá. Eu acho importante o empreendedorismo da juventude em querer fazer projetos, em querer desenvolver, em querer dar uma plataforma a pessoas também jovens que se mostrem, que deem aulas, que levem a dança para 4 cantos deste país. E isso, lá está, isso vai de encontro àquilo que eu disse. Por falta de oportunidades e por falta de estruturas, as pessoas sentem um bocadinho a necessidade de fazer por elas próprias, no sentido em que há pouco a acontecer a nível cultural em Portugal. E isso é o maior elogio que eu posso fazer ao projeto. É um grupo de jovens que querem mudar alguma coisa no panorama, que querem dar um pontapé numa determinada crise, numa determinada sensação, e que querem levar a dança às pessoas que se calhar não têm a oportunidade de... a pessoas que não têm acesso à mesma. E levar uma arte erudita às pessoas que não têm acesso de uma forma tão genuína, tão humilde, e por jovens que ainda eles próprios estão a começar um caminho na dança, é obviamente muito virtuoso. E eu acho que devem continuar, e eu obviamente estou cá para os apoiar naquilo que for necessário, criar e estar sempre em bicos de pés, estar sempre no máximo das nossas capacidades, e vislumbrar um desenvolvimento possível para os projetos que idealizamos, e obviamente levar a dança aos mais jovens, aos mais velhos, a pessoas que se calhar nunca tiveram a oportunidade de ver dança, de sentir um espetáculo de dança. Isso é ótimo, isso é alargar os horizontes da arte que nós desenvolvemos, e é importante para o nosso país ter acesso a esse tipo de atividades, para que, lá está, e voltando um bocadinho atrás, para que o preconceito para que os artistas desapareça, seja um preconceito cultural, seja um preconceito social, seja um conceito de palavra, de boca em boca, de as pessoas não sabem, não têm informação, e então não sabem conceber a ideia do que é ser um artista. Estes projetos fazem com que mais pessoas tenham acesso a essa realidade, e isso nunca será negativo. E quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de ser alcançadas pelo projeto, por este vosso projeto, melhor ainda. Miguel, queria-te agradecer. Muito obrigado por ter estado connosco nesta conversa. Uma conversa muito descontraída, muito boa, que eu gostei muito de ter contigo.
queria muito mesmo agradecer a tua disponibilidade e estares aqui connosco. Foi muito importante para a nossa primeira entrevista. Queria lembrar às pessoas que na próxima semana, na próxima quarta-feira, à mesma hora, também teremos uma entrevista com um participante ainda a anunciar, um participante surpresa. Vamos anunciar agora durante esta semana. Miguel, mais alguma coisa que queiras dizer? Não, obrigado por me convidarem e por me deixarem, obviamente, fazer parte deste projeto convosco e estar aqui a poder participar deste embrião que está a nascer e em desenvolvimento. E pronto, e à espera dos próximos capítulos dos próximos acontecimentos desta jornada que vocês vão viver. Ok, Miguel, terminamos assim. Muito obrigado. Resto de boa noite a toda a gente que nos está a ver e obrigado por terem estado connosco. Obrigado a todos. Obrigado, Francisco.